Seria Washington DC a nova Roma? O que a maioria das pessoas não sabe é que em 1663, nas terras que mais tarde se tornariam Washington DC, existia uma vasta propriedade de 400 acres a sudeste do que hoje é Georgetown, em Maryland. A propriedade onde ficaria o local do Capitólio foi inscrita nos registros de Maryland como Roma. O proprietário era um homem chamado Francis Pope, ou Francisco Papa, que adquiriu as terras em 5 de junho de 1663. Além disso, a fronteira sul desta propriedade era definida por um riacho chamado Tiber Creek, batizado em homenagem ao rio Tibre, que atravessa a Roma original. Aqui vemos um artigo do jornal Washington Post, de 7 de outubro de 1883, mencionando a área de Francis Pope chamada Roma. O texto, traduzido, é o seguinte: os documentos autênticos mais antigos para conferir legalmente o local da atual capital dos Estados Unidos foram, primeiro, 5 de junho de 1663, lote de terra traçado para Francis Pope chamado Rum, ou Roma. Na descrição deste lote, o rio Tibre é mencionado como linha de fronteira. Assim, havia 2 papas no mundo, cada um tendo uma Roma banhada por um Tibre. Que apresenta uma comparação visual direta entre o edifício do Capitólio dos Estados Unidos e a Basílica de São Pedro no Vaticano. O objetivo é mostrar a semelhança deliberada nas cúpulas e na estrutura, reforçando a conexão simbólica com o Império Romano. No topo do Capitólio está a Estátua da Liberdade, originalmente conhecida como a Virgem do Capitólio. Na verdade, ela representa Perséfone, ou Proserpina, a rainha do submundo na mitologia romana. O simbolismo é de controle sobre o mundo dos mortos e as transições. Observe as paredes da Câmara dos Representantes e o Memorial de Lincoln. Lá você encontrará o Fasces, um feixe de varas com machado, o símbolo máximo da autoridade e magistratura do Império Romano. É dele que deriva a palavra fascismo. O sistema exibe sua doutrina abertamente. O monumento a Washington é um obelisco de estilo egípcio, representando o culto solar e o pênis de Baal. Ele é idêntico em função ao obelisco que fica no centro da Praça de São Pedro no Vaticano. Ambos servem como marcadores de poder espiritual e geodésico do Império. Dentro da cúpula do Capitólio, o afresco A Apoteose de Washington retrata George Washington sendo elevado à divindade, tornando-se um deus. Ele está cercado por deuses romanos como Vitória, Liberdade e Minerva. É a religião dos mistérios romanos institucionalizada. O mundo é governado pela trindade das cidades-estado. A City de Londres, o centro financeiro, o Vaticano sendo o centro espiritual e o Distrito de Colômbia o centro militar. Juntas, elas formam um aparato de controle global do Império Moderno. Por que as bandeiras nos tribunais têm franjas douradas? No Código Militar e Marítimo, isso indica que o tribunal opera sob a jurisdição do Almirantado, a Marítima, e não sob a Constituição Comum. Você é tratado como carga, sob contrato corporativo. A bandeira dos Estados Unidos é tecnicamente uma insígnia de comércio marítimo. Ela representa a corporação United States, cujos ativos, os cidadãos, estão penhorados como garantia para as dívidas do Império. Washington DC é a irmã caçula da coroa britânica. O Distrito de Colômbia faz parte das únicas 3 cidades soberanas do mundo pela lei romana. A coroa, através do Vaticano, é a verdadeira proprietária da corporação conhecida como USA. A prova final está nesta placa na sede do Middle Temple, o Templo Médio, em Londres. Ela revela que os signatários da Declaração de Independência e da Constituição eram membros dessa ordem templária. Os revolucionários, entre aspas, americanos, trabalhavam verificalmente para a coroa. A independência foi um teatro de transferência de soberania de si mesmos para si mesmos. O simbolismo fala por si só.
Os Estados Unidos, juntamente com seu governo e líderes fantoches, são totalmente subordinados ao Império Romano e à sua doutrina fascista, Mistério da Babilônia, que governa até hoje. Na verdade, as terras que mais tarde ficaram conhecidas como Estados Unidos foram ocupadas por muito tempo por templários que trabalhavam para a coroa desde 1492. Colombo era um templário. O edifício do Capitólio dos Estados Unidos e a Capitol Hill recebem seus nomes do Capitólio ou Capitoline Hill, que era uma das 7 colinas de Roma. O Capitoline Hill servia como centro religioso e político da antiga cidade. A colina era anteriormente conhecida como Mons Saturnius, dedicada ao deus Saturno. A palavra Capitólio originalmente se referia ao templo de Júpiter Optimus Maximus, que era o templo mais importante da Roma antiga e ficava localizado nessa colina. Mais tarde, o termo evoluiu para designar toda a colina e até outros templos de Júpiter em outras colinas. Júpiter, Zeus para os gregos, que era a versão romana antiga de Nimrod e Tammuz. O edifício do Capitólio dos Estados Unidos é um templo. O arquiteto americano John Russell Pope projetou o Jefferson Memorial, que foi inaugurado em 1943. Você consegue ver como o design do memorial dele tem semelhanças com o Panteão em Roma, que é considerado um dos edifícios favoritos de Jefferson? A imagem mostra lado a lado o Jefferson Memorial, EUA, e o Panteão, Roma, destacando a inspiração óbvia. Ambos têm uma cúpula imponente, um pórtico com colunas clássicas e proporções que evocam o neoclassicismo romano. Washington continua copiando Roma, de forma intencional. E sim, isso é fato histórico. A Union Station, em Washington, D.C., foi diretamente modelada após o Arco de Constantino em Roma. Créditos: a página no Instagram Matrix is Real.